MTS Módulo 12, Aula 1. Programação. Nesse módulo nós vamos estudar expressão e compassos alternados. Expressão é o conjunto das características de uma composição musical que podem variar de acordo com a interpretação. Engloba variações de andamento, intensidade e a forma como todas as sílabas são cantadas ou tocadas individualmente, acentuação, articulação, ou em conjunto, fraseado. A expressão distingue uma execução mecânica e excessivamente precisa de uma boa interpretação, que consegue transmitir as emoções desejadas pelo compositor e pelo próprio intérprete. Vamos entender isso aqui, pessoal. Então, nosso primeiro assunto aqui é expressão. A expressão é um conjunto de características musicais, né? Quais são essas características? Todas que nós já aprendemos: andamento, intensidade, né? Principalmente no módulo 11, né? Articulação e assim por diante, tá? A expressão, eu gosto de comparar a expressão com um sentimento, né? É bem parecido assim, para a gente poder entender, né? Até diz aqui, ó, a expressão distingue uma execução mecânica e excessivamente precisa de uma boa interpretação, que consegue transmitir as emoções desejadas pelo compositor e pelo próprio intérprete, tá? Então, assim, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma execução mecânica é como a gente já comentou na aula lá do módulo 11, quando a gente estava falando de intensidades, né? Quando um computador, por exemplo, executa uma peça, sai aquela coisa reta, não dá aquela emoção de você ouvir. É totalmente diferente você ouvir uma música produzida por um computador, por exemplo, né, por software de música, do que você ouvir uma orquestra tocando, por exemplo. A emoção é totalmente diferente, o sentimento é totalmente diferente, né? E quando a gente faz uma boa expressão, eu consigo transmitir para quem está ouvindo as emoções, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso fazer uma música com uma expressão de tristeza, né? Quem ouvir vai perceber que aquela música ali é uma música triste. Vamos dar um exemplo aqui, dentro do nosso universo, né? do nosso mundo, né? Que é a CCB, a gente tem os hinos de funerais, né? Por exemplo. Então, quando a gente vai tocar um hino de funeral, como que a gente faz? Intensidade lá embaixo, andamento bem lento, né? Para quê? Para a gente demonstrar, né, um sentimento de tristeza, daquele momento ali da perda daquele ente querido ou de um irmão querido, né? Então ali eu estou transmitindo um sentimento de tristeza. Então é uma expressão de tristeza, certo? E eu posso transmitir também alegrias, né? Eu posso estar bastante contente. Por exemplo, um exemplo bem simples, mas que todos vocês vão entender. Quando a gente está cantando parabéns para você, né? Para alguém, no aniversário, por exemplo. A gente não vai cantar um parabéns para você bem lento, né? A gente canta bem alegre, né? Bem forte, bem alegre, porque eu estou demonstrando ali um sentimento de alegria, né? De felicitações para aquela pessoa que está completando mais um ano de vida. Então a gente canta com bastante alegria, certo? Então expressão é isso. Agora aqui diz aqui, que consegue transmitir as emoções desejadas pelo compositor ou pelo próprio intérprete. Então, muito bem, quem escreve a música, às vezes ele escreveu aquela música ali, e aquela música, no sentimento de quem compôs, ele não quer que aquela música ali seja tocada, por exemplo, alegre. Ele quer que aquela música seja tocada de uma maneira assim que passe uma emoção de tristeza. Então ele vai colocar sinais ali, ou palavras, que vão identificar esse tipo de expressão. E às vezes também, quando não tem, quando é uma música que
não tem nenhum sinal de expressão escrita pelo próprio compositor, então ela fica livre para o intérprete, né? Então vamos sair um pouquinho do nosso universo, vamos um pouquinho para a música popular. A gente tem aí várias músicas, por exemplo, vou citar aqui um cantor, Roberto Carlos, que é bem conhecido, né? A gente tem canções do Roberto Carlos que foram gravadas por outras pessoas e eles expressaram aquela música de maneira diferente, né? Nem sempre é da mesma maneira. E às vezes até o mesmo intérprete, às vezes ele grava aquela música dando uma expressão e depois mais pra frente ele canta aquela música mais lenta, mais triste, né? De uma outra maneira, com uma outra expressão, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo assim. Eu estou explicando de uma maneira menos técnica, né? Diferente do que está escrito aqui, mas é assim, dando exemplos que é para que todos vocês consigam entender, tá bom? Alguns hinos trazem uma indicação de expressão logo após a marcação da velocidade, embora todos os hinos devam ser tocados conforme a inspiração de sua poesia. Bom, antes da gente ver aqui as indicações, né? Vamos primeiro entender isso aqui. Então, lembra que a gente acabou de falar lá atrás, né? Que a expressão consegue transmitir as emoções desejadas pelo compositor e pelo próprio intérprete, né? Então, alguns hinos, eles trazem uma marcação, né? Um nomezinho escrito ali logo depois da marcação do andamento, né? Para que é isso? Para a gente poder já saber a intenção que o compositor teve quando ele escreveu aquela determinada música, certo? Então a gente vai respeitar, sempre que tiver essa marcação da expressão, a gente deve respeitar. Só que aqui está escrito, ó, embora todos os hinos devam ser tocados conforme a inspiração de sua poesia. Então aqui o que acontece aqui? Lembra que a gente sempre fala nos gens e em algumas aulas a gente sempre fala que é importante a gente ler o hino, a gente cantar o hino, né? Até numa aula passada eu até comentei que, mas eu não conheço esse hino, chama o pai, chama a mãe, pergunta, né? Pesquisa na internet, enfim, tá? Então, é importante a gente conhecer a música, conhecer a poesia, né? Para a gente poder fazer uma interpretação correta da expressão que aquela poesia está querendo mostrar, certo? Por exemplo, tem hino que eu devo tocar ele triste, né? E eu não posso tocar aquele hino alegre, porque a alegria não combina com aquela poesia que ele está escrita, tá certo? Então, alguns hinos vêm marcado, mas a maioria não vem marcada a expressão. Então, tá aberta para a gente fazer essa análise, tá certo? Geralmente quem faz esse tipo de análise é o encarregado, mas todo músico ele deve procurar entender, né, como que funcionam essas expressões aí, tá bom? Seus significados e formas de interpretações. Então nós temos aqui solene, né? O que significa solene? Então a gente tem o significado, significa pomposo, magnífico, né? A interpretação deve se executar com virtuosidade, ou seja, com virtude, com alegria, né? A dinâmica fica entre o meio forte e o forte. Vejam que aqui eu não tenho a indicação de piano, né? Então esse hino ele deve ser tocado um pouco mais forte. Ele está entre o meio forte e o forte. A dinâmica dele, né, deve variar entre meio forte e forte apenas, tá? A gente tem como um exemplo aqui de um hino solene, a gente tem o hino 96, né? Que é aquele vinde adoremos a Deus, né? Vinde adoremos a Deus, né? É um convite, né? É um convite para todos que estão ouvindo, né? Vim junto com a gente adorar a Deus. Então ele tem que ser feito com... igual tá falando aqui, de uma forma magnífica, de uma forma pomposa, né? A gente tem mais alguns hinos aí que são solene, né? Tem o 299, o 310 e assim por diante, tá bom? Depois a gente tem aqui o majestoso. Majestoso, ele é suntuoso, grandioso, imponente, tá?
A interpretação, executar com grandiosidade, mantendo o equilíbrio do som, sem exagero na intensidade, tá vendo? Mas a dinâmica dele está entre o meio forte e o forte também. Só que eu não posso exagerar na intensidade, tá? Tem que ser com alegria, né? É como se fosse o anterior, tá? Com virtude, com alegria, mas eu não posso ter exagero na intensidade, tá certo? Então tem que prestar atenção nesse detalhe aí. Temos como exemplo aqui o hino 135, né? Bendito o Rei que veio dos céus. Aí a gente tem também o 367, 390 e assim por diante. Depois a gente tem o conjúbilo, com alegria, com contentamento, né? A interpretação deve executar de forma alegre, observando a velocidade indicada. Eu tenho que tocar ele alegre, dando um sentimento de alegria, porém eu não posso ultrapassar o andamento indicado, tá certo, pessoal? A dinâmica dele fica entre o piano e o forte, tá? Então eu posso passear ali entre o piano, o mesoforte e o forte, tá? Eu tenho como exemplo do conjúbilo, né, o hino 147. É bom louvar ao Criador, né? É bom louvar ao Criador, né? Então, tem esse exemplo aí. Seguindo, pessoal, a gente tem conveneração. Ato ou efeito de venerar, de adorar, né? Com respeito e devoção, né? Então, são os hinos de adoração, né? A interpretação deve ser executar com um som suave, tá? A dinâmica dele varia entre o piano e o forte, mas aqui já está falando, sempre vamos optar pela suavidade, tá? Então a gente tem como exemplo, por exemplo, o hino 38, né? Ó Senhor, és minha vida, né? Só pelo título a gente já sabe que é um hino de adoração, né? Eu estou adorando a Deus, estou dizendo que Deus é a minha vida, né? A gente tem também o 176, 271, 414, etc. Com submissão, ato ou efeito de submeter-se, obediência voluntária. Interpretação, executar com equilíbrio de sonoridade. A dinâmica varia entre o pianíssimo e o mesoforte, tá? Então, eu não vou, com submissão eu não posso ir para o forte, tá? Eu tô sempre entre o pianíssimo e o mesoforte, tá bom, pessoal? Então é um hino que eu tenho que tocar ele mais equilibrado, né? Mais com a intensidade menor, com mais calma, né? É um hino de submissão, né? Ou seja, é até importante falar isso aí, né? Nós somos servos, né? O Senhor é o nome já fala Senhor, né? O Senhor nosso Deus, ele é o nosso Senhor e nós somos os servos. Então, um servo jamais ele pode se dirigir ao seu Senhor, né, com arrogância, com autoridade. Ele sempre se dirige com submissão, com humildade, com veneração, tá certo? Então, é importante a gente sempre ler a poesia do hino para mim poder identificar aonde que aquela poesia se encaixa, né? Em que expressão aquela poesia se encaixa. Tá bom? Se eu estou adorando é de um jeito. Se eu estou pedindo é de outro jeito, né? Se eu estou um ato de contentamento, né, de agradecimento, é de outro jeito, tá certo? Então tem que sempre analisar as poesias para mim poder fazer a expressão correta. Como exemplo do hino com submissão, eu tenho o hino 61, né? A minha alma deseja ver-te, né? Olha só, eu estou me submetendo. Senhor, a minha alma deseja ver-te, né? Então, eu não posso exagerar na intensidade. O máximo que eu posso chegar é no mesoforte, tá bom, gente? Depois eu tenho, por último, né? Com humildade. Virtude que dá o reconhecimento das próprias fraquezas. Interpretação, executar com um som delicado, tá? Eu vou pegar a submissão também, tá? E vou englobar tudo aqui. Então, delicado, suave, equilibrado, tá certo? Fraco, né?
podem ver que varia a dinâmica entre pianíssimo e mesoforte também, tá? Então eu vario entre o pianíssimo, piano e mesoforte. Tá certo, pessoal? Como exemplo com humildade, eu tenho o 260, tá? Que é o Sou Servo Inútil, Ó Deus Piedoso, e tenho o 351, que é o Senhor a Tua Presença, né? Um hino de oração. Então, pessoal, assim, até esse hino 260, né, gerou algum conflito, porque tem alguém que não aceita, né, que ele é um servo inútil, né, na presença de Deus. Então, já diz ao contrário do que está dizendo aqui a expressão, que a expressão deve ser com humildade. Se eu não aceito que eu sou inútil diante de Deus, né, então eu já não tenho essa humildade exigida aqui nessa expressão. Tá certo, pessoal? Nota 1. Ler no inário instruções de utilização do inário, velocidade e interpretação dos hinos. A gente já até comentou, né? É importante ler lá a contracapa do inário, tem bastante instruções ali, tá? Nas instruções de utilização do inário a gente aprende bastante, tá bom? Então depois vocês dão uma olhada lá. Velocidade e interpretação dos hinos, inário 5. A interpretação dos hinos, no que diz respeito à intensidade do som e à forma de execução, independentemente da fórmula de compasso, deve ser adequada à inspiração da poesia. Portanto, recomenda-se tocar sempre considerando a poesia de cada hino. Então, pessoal, isso aqui nada mais nada menos do que eu já acabei de falar. É importante a gente conhecer a poesia, fazer a análise, né? E tocar de acordo com a inspiração da poesia. Logo após esse comentário, pessoal, a gente teria o exercício 1 e na sequência o exercício 2. Porém, nós vamos pular esses exercícios e vamos fazer a parte teórica toda de uma vez. E na aula que vem, a gente vai começar a fazer os exercícios separadamente. Então, continuando, compassos alternados. São formados pela junção de 2 ou mais compassos de fórmulas diferentes, tocados alternadamente. As fórmulas de compasso poderão ser escritas agrupando os tempos, números superiores, junto à armadura de clave, ou escrito em cada compasso onde houver a mudança. Então aqui diz que as fórmulas de compasso poderão ser escritas agrupando os tempos dos números superiores, junto à armadura de clave, ou escrita em cada compasso onde houver a mudança. Então, pessoal, o que pode acontecer aqui? Por exemplo, aqui a gente tem o hino 368, que é aquele Deus nos elegeu para si, né? A gente tem alguns compassos que são 4x4 e depois a gente tem alguns compassos que são 3x4, tá? O autor também poderia ter escrito, lógico que aqui não encaixaria, porque aqui ele está fazendo um compasso, ou melhor, 2 compassos quaternários e 2 ternários, 2 quaternários e 2 ternários. Mas se houvesse a necessidade, ele poderia escrever essa forma de compasso 7x4, né? Ele ia juntar os 4 tempos do quaternário mais os 3 tempos do ternário. 3 mais 4, 7. Então ele colocaria 7x4. Só que aí dentro de cada compasso teria que ter exatamente 7 tempos, tá? Que não é esse caso aqui. Eu tenho no primeiro compasso 4, no segundo 4, dá 8. Depois eu tenho 3 mais 3, dá 6, né? Agora se eu tivesse 7, depois mais 7, aí ele escreveria 7x4, tá certo? Depois a gente tem como exemplo do compasso composto, a gente tem o 3-4-2, que é o Sião Celestial. Nesse caso aqui, caberia o que eu acabei de falar em cima, porque o autor ele escreve um compasso 9x4 e outro 6x4, depois um 9x4 e depois o outro 6x4. Então ele poderia ter escrito no começo do pentagrama 15x4, né? E eliminaria essa barra de compasso aqui onde está escrito o compasso 6x4, certo? Porque se eu somar a quantidade de movimentos que eu tenho, lembrando que no composto o número de cima representa a quantidade de movimento e não de tempo. Então se eu somar aqui o número de cima, que é 9, mais 6, né, eu tenho 15. Então como ele faz uma sequência de 9 e depois 6, depois volta 9, depois 6,
Ele poderia eliminar a barra de compasso onde ele coloca o 6 e colocar um compasso só grandão escrito 15 por 4, que daria certo também. Seria também uma espécie de compasso alternado, tá bom? Lembrando que aqui diz, ó, as fórmulas de compasso poderão ser escritas agrupando os tempos, os números superiores junto à armadura de clave ou escritas em cada compasso onde houver a mudança. Então aí fica a critério do autor, tá bom, pessoal? Nota, no inário, os hinos que têm compassos alternados vêm com as fórmulas de compasso compostas anotadas em cada compasso alternado, tá? Então no nosso inário nós não vamos encontrar, por exemplo, esse compasso que eu falei, que é 15 por 4. Muito bem, pessoal, então antes de encerrar a aula de hoje, antes de mais nada, né, o link para os exercícios relacionados à aula de hoje vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês, por favor, respondam, tá? Como vocês fazem todo fim de semana. Hoje não vai ter exercício de solfejo e linguagem rítmica, né? E antes de terminar aqui, eu quero comentar a respeito da avaliação que a gente fez na semana passada, né? Que foi relacionada ao exercício 1. Eu não vou comentar a questão do solfejo da linguagem rítmica, porque a gente já mandou comentário para vocês aí no particular de cada um, né? O que eu quero comentar de maneira geral é a respeito das questões que nós fizemos. Então a primeira questão perguntava no terceiro pentagrama, no último compasso, quanto que vale a pausinha, essa pausinha que a gente tem aqui, né? Então eu tenho aqui uma figura de semínima pontuada, né? Então eu vou lá na fórmula de compasso, observo que a fórmula de compasso é 6 por 8. O número de baixo é o número 8, ou seja, é a cocheia, né? Se eu tenho uma semínima com mais um ponto, eu tenho 3 cocheias, né? Então essa pausa aí vale 3 movimentos, né? Teve alguns que responderam 3 tempos, né? Olha só, 3 tempos. Então, pessoal, é questão de atenção, né? Às vezes até vocês identificam, mas aí aquela ânsia de fazer e acaba fazendo sem atenção e fica errado, né? Não dá para considerar, tá bom? 3 movimentos é bem diferente de 3 tempos, tá bom? Depois a segunda pergunta, relacionada à tonalidade, né? Nós perguntamos qual que é a tonalidade e a sua relativa menor. A tonalidade a maioria acertou, né? Lá maior. Em compensação, a sua relativa menor, que é o Fá sustenido menor, né? A maioria errou, a maioria respondeu Fá menor, né? Então, pessoal, aquela questãozinha da atenção, né? E assim, o que deixou a gente bastante chateado, né? Tanto eu quanto o irmão Kleberson, porque as questões que foram feitas para vocês, com exceção da última, são questões que a gente faz toda a aula praticamente, né? Desde quando a gente aprendeu tonalidade, que todas as aulas a gente pergunta qual é a tonalidade para vocês. Então, tonalidade era uma questão que já era para estar resolvida. Bater o olho e já saber qual que é, porque toda semana vocês fazem, né? Então, assim, poxa vida, isso aí acaba deixando a gente um pouco chateado, né? Pela falta de capricho, pela falta de boa vontade, vamos dizer assim, né? De pesquisar, de procurar. Eu tô com dúvida, eu vou olhar lá no MTS, tá escrito lá, né? Enfim. A terceira pergunta, qual é a unidade de tempo e qual é a unidade de movimento? Outra questão também que a gente pergunta toda a aula, unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento. Unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento, né? Então, assim, no compasso composto, a unidade de movimento é bem simples de identificar, porque é a figura que está representada pelo número de baixo. Nesse caso aqui, o número de baixo é 8, né? A figura representada pelo número 8 é a cocheia. Então eu já sei que a minha unidade de movimento é a cocheia. Cada cocheia aqui vai valer um movimento, tá certo? E a minha unidade de tempo é a unidade de movimento vezes 3, porque eu preciso de 3 movimentos para formar um tempo. Isso é regra do compasso composto, né? Então eu preciso de 3 cocheias. 3 cocheias é igual a uma semínima pontuada, né? 2 cocheias é igual a uma semínima e a outra cocheia é igual ao ponto.
né? A gente já sabe que também, a gente sabe que a unidade de tempo no compasso composto é sempre uma figura pontuada. Então, fica sendo a semínima pontuada, tá? Então, a última questão, quando a gente foi fazer a avaliação, né? Até conversei com o irmão Cleberson de fazer uma pegadinha. Então, assim, mas uma pegadinha bem simples, bem fácil de responder. Era só, se tivesse dúvida, voltar lá e pesquisar, né? A gente perguntou em quais compassos aparecem quiálteras, né? E esse exercício não tem quiáltera, não aparece quiáltera, né? Para que houvesse uma quiáltera aqui, eu teria que ter aquela barrinha em cima das notas com um númerozinho em cima, seja número 3, né, no caso da tercina, seja número 6, né, no caso de uma sextina, que nesse caso aqui poderia ser, enfim. E aqui não tem essas indicações, né? Não tem. E, puxa vida, teve alguns candidatos que acharam bastante, até bastante quiáltera aqui, né? Mencionaram aí vários compassos, né? E não tem, pessoal, né? Poxa, eu tô com dúvida do que é, eu vou voltar lá no ponto, vou ler, vou entender, né? Ou volto na aula, sei lá, né? Não sai respondendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Porque, infelizmente, demonstra para nós, assim, uma falta de interesse. Não é nem falta de conhecimento, uma falta de interesse, tá? É o que fica para nós. Porque são coisas simples que a gente vê todo dia, né? Fica até repetitivo toda aula eu falar, ó, tem que achar a tonalidade, tem que achar a unidade de tempo, tem que achar a fórmula de compasso, tem que achar o compasso, enfim, o ritmo inicial, né? Fica até repetitivo toda aula a gente falar a mesma coisa, mas é necessário, porque ainda teve gente que errou, mesmo falando toda a aula, né? Imagina se a gente não falasse. A gente sabe que vocês são criança, a maioria, né, criança, que tem ali que ter o seu momento de lazer também e tal, mas assim, tem que dedicar aquele tempo à música. A gente deu uma semana para vocês fazerem essa avaliação. Nas perguntas era para todo mundo ter tirado 10. Por outro lado, a gente ficou contente com o desempenho de alguns candidatos na questão do solfejo e outros da linguagem rítmica, né? Candidato que estava com um pouco de dificuldade assim no compasso composto, né? Na divisão, assim, por exemplo, aqui tá, te, ti, tá, né? Tinha alguns, né, que faziam assim, tá, te, ti, tá, ti, tá, né? Então, assim, vocês, óbvio, estudaram, né? Esse problema foi corrigido, ninguém mais nessa avaliação fez dessa maneira, né? Então, assim, eu gostei. Teve alguns erros, por exemplo, de atenção. Teve um candidato, por exemplo, aqui nessa parte aqui que a gente faz tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, né? O candidato fez tafa, tef, ti, tafa, tef, ti, tafa, tef, ti, tafa, tef, ti, né? Ou seja, ele fez isso aqui, ó, tá vendo? E aqui é diferente, ó. Aqui o ti ele tá subdividido também, então é tif, né? Tafa, tef, tif, tafa, tef, tif. Ele fez tafa, tef, ti, tafa, tef, ti, né? Então, assim, eu acredito que é questão de atenção, né? De capricho, enfim, tá? Mas assim, tivemos surpresas boas, né? Teve candidato que estava assim com bastante dificuldade e fez uma avaliação excelente, né? Então, lógico, eu não vou citar nomes porque não convém, mas as pessoas, né, que tiveram esse desempenho, a gente já conversou no particular, cada um já sabe quem que é. Eu só peço que continue se esforçando, se dedicando, né? Que continue, né? Porque não é porque foi bem nessa avaliação que pode relaxar, não é isso, tá? Pelo contrário, tá bom, vamos melhorar mais ainda, né? Enfim, e aqueles que não tiveram desempenho muito bom, né? Que cada um também já sabe quem que a gente já conversou, eu peço que se dedique um pouco mais, né? Que tenha um pouco mais de atenção,
faça as coisas com mais capricho, né? E não precisa ficar triste, não precisa entristecer. Mas assim, na próxima oportunidade, vamos tentar fazer melhor, tá bom? Vamos tentar fazer melhor, tá? É isso aí. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Fica a reflexão para vocês fazerem aí, né? De onde que vocês estão errando, o que que vocês podem fazer para melhorar. E é isso, tá? Hoje a gente não vai ter exercício de solfejo de linguagem e ritmo. Em compensação, na semana que vem nós vamos fazer 3. Então é isso. Respondam os exercícios. Bons estudos. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.